Depois de 9 meses vendo a Terra de longe, tivemos hoje o retorno para casa dos astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional. Eles foram resgatados e chegaram em segurança por volta das 7 horas da noite. A viagem começou bem antes. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX se desacoplou da ISS às 2h05 da madrugada, horário de Brasília, segundo imagens transmitidas justamente pela NASA com eles a bordo. Os americanos Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, de 59, acompanhados do compatriota Nick Hague e do cosmonauta russo Alexander Gorbunov, deixaram a Estação Espacial Internacional após uma troca de abraços e despedidas com os remanescentes da população. A cápsula SpaceX Crew Dragon, batizada de Freedom, orbitou a Terra em uma viagem de 17 horas que terminou com o pouso no mar de paraquedas na costa da Flórida. E para falar mais um pouco sobre essa expedição, essa situação que esses astronautas viveram e ainda, claro, as discussões sobre o parlamento, está conosco o senador Marcos Pontes, do PL aqui de São Paulo. Tudo bem, senador? Como sempre, obrigado pela gentileza, pela atenção. Obrigado, Tiago. Um abraço aí para vocês. Realmente um dia feliz aí para a Suni e para o Butch de retornar depois de 9 meses. Lembrando que a Suni é da minha turma, da NASA, né? Então, eu estou muito feliz aqui também. Agora, senador, vou fazer uma pergunta até num tom de brincadeira. O senhor preferia ficar 9 meses parado lá no espaço ou atuando aí no Senado da República? Rapaz, olha só, eu gostaria de estar no espaço, mas aqui também é importante. Então, as duas coisas são importantes, viu? Mas às vezes o pessoal me perguntava assim, né? Pô, a Suni tá lá esse tempo todo, será que ela tá chateada, ficou preocupada? Conhecendo ela do jeito que eu conheço, ela tá muito feliz de ficar lá esses 9 meses, viu? Mas qual é a aflição por não ter a previsão de quando se retornaria para casa? Não, é que o seguinte, a estação espacial ela é bem alimentada, com as espaçonaves de carga que mantêm os suprimentos para a estação espacial. Existem muitas tarefas a serem feitas no dia a dia de manutenção da estação espacial, e ela certamente conhece muito bem a estação espacial, nós treinamos juntos, né, para isso também. Então, eu diria que a maior pressão é mais daquela que você sai para ficar 10 dias e, de repente, você tem que ficar 9 meses, é como você ter que ir para uma viagem e, de repente, você tem que ficar esse tempo todo, né, longe de casa, não necessariamente no espaço. Então, todas aquelas previsões que você tinha de viagens, de qualquer coisa com a família, por exemplo, vão ficar afetadas. Mas isso é uma das razões que nós temos durante o treinamento da NASA, é um enfoque muito grande na parte emocional também. No treinamento, de forma geral, é 70% a parte técnica, 15% a parte emocional, 10% a parte fisiológica com médicos no hospital e 5% a parte física, né, condicionamento físico. Então, essa parte emocional é bem tratada, vamos dizer assim, durante o nosso treinamento. Agora, o senador, só para a gente fechar esse assunto aqui, eu queria perguntar o que mais nesse período, nessa dúvida de saber em que momento que eles vão retornar, se é que vão retornar, em algum momento há uma preocupação de se também ter alguma ameaça, algum risco em relação à vida dos astronautas, ou há um amplo trabalho que é feito com eles e a possibilidade de um resgate era, obviamente, iminente, mesmo que tenha demorado tanto? Não, havia a possibilidade do resgate o tempo todo, né, usando exatamente os vetores, né, as espaçonaves da SpaceX. A espaçonave original que os levou ao espaço, né, o Starliner, ele era uma missão inaugural, ele teve alguns problemas nos propulsores de mudança de atitude, problemas de pressurização de hélio nas linhas de combustível. Ele já vinha apresentando esse problema um pouco antes, mas foi considerada inócuo, vamos dizer assim, para o voo espacial. Mas durante o voo espacial começou a ter um aumento grande desse problema, o que levou a uma insegurança de se retornar nessa espaçonave. Então, decidiram trazer a espaçonave sozinha, sem tripulação, e eles ficarem por lá, né, esperando o resgate. Mas eu tenho certeza que durante esse tempo todo, né, eles esperaram com certa tranquilidade lá, sabendo que haveria um resgate. E lógico que todo voo espacial ele tem um risco inerente, né, por causa das condições do voo, tanto em termos de pressão, temperatura,
agravadas aí pela dinâmica do voo, esforço estrutural e tudo mais. São muitos sistemas e subsistemas que têm que funcionar perfeitamente para que o voo, né, tenha um final feliz, vamos dizer assim, mas os sistemas estão cada vez mais preparados, né? E com certeza aí que isso aí também foi um aprendizado grande também para a Boeing com o Starliner, né, para melhorar esses sistemas de propulsão, e esse outro veículo também deve entrar em operação muito em breve. Senador, o senhor me permite fazer uma pergunta do trabalho do Congresso, uma questão política. Agora há pouco a gente falou com o jurista Marlon Reis sobre a discussão da lei da ficha limpa. Inclusive, eu estava acompanhando antes do jornal um pouco da sessão do Senado. O senhor estava lá também se posicionando em relação a isso. Eu pergunto para o senhor o seguinte: é um projeto que foi aprovado em 2010 e teve um grande e um amplo apoio popular a partir das assinaturas. Eu pergunto pessoalmente em relação ao senhor, e inclusive o jurista faz uma crítica dizendo que quem está construindo essa matéria é justamente para beneficiar políticos que estão condenados, enfim, que têm algum tipo de problema. Eu queria, pessoalmente, qual o posicionamento do senhor em relação a isso? O senhor acha que há necessidade de se ampliar esse debate, até mesmo nas comissões do Senado, ou é possível que o parlamento já aprove essa matéria? Eu acho que esse é uma matéria que precisa de uma discussão ampla, né? Primeiro porque, realmente, como você disse, no momento de criação da lei da ficha limpa, ela foi muito incentivada, vamos colocar assim, por toda a situação que o Brasil vivia naquela época. De lá para cá, muitas situações jurídicas evoluíram no sentido de ela ficar, eu vou chamar assim, um tanto obsoleta em alguns pontos, e que exige a necessidade de uma renovação, um estudo, um update a respeito disso, mas a discussão é extremamente importante, né? Porque você não pode simplesmente desprezar uma lei ou uma ferramenta que você tem para coibir, né, qualquer tipo de delito anterior para que você escolha os seus representantes. Isso aí não pode ser dessa forma. A gente sempre reclamou tanto da qualidade dos políticos no ponto de vista de honestidade, e que é essencial para esse tipo de tarefa que a gente faz aqui. Então, tem que se tomar muito cuidado, ou seja, para que você não libere demais, que você corrija alguma distorção que possa acontecer, mas, por outro lado, para que você não libere de uma forma que pessoas que não merecem ou não devem, de forma nenhuma, ter cargos públicos, que possam exercer esses cargos. Senador Marcos Pontes, do PL, aqui de São Paulo, obrigado pela gentileza mais uma vez, voltaremos a nos falar. Até a próxima, senador. Obrigado, Thiago, um abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.